Exercício 1. Então o exercício 1 pede para a gente calcular a integral sobre o campo, a integral de linha do campo de vetores f, onde o campo de vetores é x, y, né? O x na direção y e o y na direção j. E a curva gama, ela sai do intervalo fechado 0π até r, e ela leva t em cosseno t seno t. Então essa é a parametrização da circunferência, né? Mas é entre 0 e 180, né? Então é um semicírculo, certo? Então essa aqui é a curva gama, e aqui a gente tem as flechinhas que representam o campo de vetores em cada ponto, né? Como ele é de coordenada x, y, então é exatamente o vetor posição. Então é só pegar o vetor posição e escrever em cima da nossa curva, né? Então eu tenho aqui o vetor posição, é só transladar ele. Ok? Assim por diante. Então como que fica o cálculo, né? Como que fica o valor dessa integral? Então o valor da integral em f dr vai ser dado de que forma? Vai ser dado por a integral entre 0 e π, né? De quem? Né? Usando o que a gente viu, aquela relação, que era só fazer o produto do campo f pelo campo t. Vamos ver como que fica então. É o campo f, que é coordenada x, y. Então vai ficar o x, né, quando eu aplico na curva, né? Então olha só, eu tenho aqui o campo f em gama de t. Então isso aqui é o campo f em gama de t. Vai ser o campo f aplicado em cosseno t, seno t. Então onde é x eu vou colocar cosseno t. Então vai ficar cosseno t na direção de i e seno t na direção de j, né? Então tem essas duas aqui, tá? Então esse aqui é o campo f e o campo t. O campo t é o tangente, né? Unitário, né? Então vamos lá. Como que a gente calcula o tangente unitário? Então para calcular o tangente unitário a gente precisa do gama linha de t. Então quem é gama linha de t? Vamos derivar aqui, ó. Derivada do cosseno menos seno, derivada do seno, cosseno. E quanto que é a norma do gama linha de t? A norma do gama linha de t vai ser a raiz quadrada do primeiro ao quadrado, né? Então seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado. Como seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é 1, então a raiz quadrada de 1 é 1. Então a norma é 1. Se a norma é 1, o nosso campo t, em gama de t, e ela é exatamente gama linha de t sobre a norma de gama linha de t. Né? Como a norma de gama linha de t é 1, então isso é o próprio gama linha de t, que é dado por menos seno de t na direção i, né, que é a primeira coordenada, mais cosseno de t na direção j, que é a segunda coordenada. Então esse é o campo t. Então aqui a gente sabe que ele é o produto, né, do campo f pelo campo t ds. Então isso aqui é a integral de 0 a π de f de gama de t, né, que é exatamente esse aqui, cosseno t. Podemos escrever tanto em coordenadas, pessoal, quanto em notação de campo de vetores, né, que é em função de i e j. Então vamos preferir escrever na forma parametrizada, em coordenadas, tá? Então é cosseno t, seno t, né, esse que é o valor da nossa função, nosso campo aplicado, vezes nosso campo t. Nosso campo t é menos seno t, cosseno t. Tá? Então isso aqui, vezes ds. ds, quem é ds? Né? ds, ele é a norma de gama linha de t vezes dt. Quanto que vai ficar? A norma do gama linha de t é 1. Então ds é igual a dt. Então aqui fica o próprio dt. Como que fica a nossa integral? Vamos fazer o produto interno aqui. Então fazendo o produto interno, a gente vai ter a integral de 0 até π de cosseno vezes seno. Então menos seno t cosseno t. Mais produto de seno, cosseno. Seno t, cosseno t, dt. Então olha só, esse aqui é menos esse, então os dois cancelam, isso dá 0.
Ok? Então, a gente consegue calcular essa integral sobre o campo de vetores utilizando esse campo de vetor tangente aqui.